Qualquer evento de política internacional ou geopolítica apresenta a quem não conhece ou faz lembrar a quem conhece a absoluta miséria intelectual dos analistas oficiais, de mídia ou especializados em geopolítica. Mais um dia normal de discussão entre as falanges nacionalistas brasileiras, discussão sobre o Brasil forçar Bolívia e Peru a ter casamento gay e o quanto devemos perder o medo do marxismo e do socialismo. Só coisa fina. Energia na segunda-feira. O momento em que o rebocador russo e engenheiro Smirnov e a barcaça Seção 179 foram atingidas por drones ucranianos no Mar de Azov. O rebocador recebeu apenas danos materiais acima da linha de água. Governo e judiciário patrocinam trapaça fundamental, impor limites à liberdade de expressão. Protesto pede impeachment de Lula e Moraes. Refém do Hamas foi mantida em cativeiro em apartamento de jornalista da Al Jazeera. Surpresa! Surpresa! Vereador do PT é preso em operação contra desvio de doações do governo Lula ao RS. Quem poderia imaginar? Nestes dias em que a informação é abundante e a desinformação se espalha rapidamente, desenvolver o pensamento crítico se torna uma necessidade. O pensamento crítico nos capacita a analisar, questionar e avaliar informações de maneira independente e objetiva. É a habilidade de discernir a verdade das falsidades, baseando-se em evidências concretas e raciocínio lógico. Esta competência nos torna mais resistentes à propagação de fake news, que muitas vezes são disseminadas por aqueles que buscam manipular a opinião pública para fins egoístas ou maliciosos. Por isso, acredito firmemente que o pensamento crítico é uma prática que devemos todos cultivar e incentivar, para proteger a integridade de nossa comunicação e a saúde de nossa democracia. Não temos o que comemorar no Brasil. Que venham dias melhores. Ipiranga alerta sobre alteração de preços a partir da próxima terça por efeito de decisão do governo Lula que restringiu a compensação de créditos tributários. O empresário Rubens Ometo deu uma longa entrevista ao Brasil Journal, onde chorou as mágoas com o governo Lula. Vale lembrar que Ometo não apenas declarou voto a Lula, como doou $1 milhão para sua campanha. Confesso que o meu entendimento não alcança o raciocínio de um certo empresariado. Tínhamos de um lado Paulo Guedes e de outro Haddad, Mercadante, Márcio Pokémon, Caterva. E os caras escolheram os últimos, mesmo com todo o histórico anterior. Escolhas têm consequências. Agora não adianta reclamar. O Estadão acordou hoje na pele de Mr. Hyde. Chama de inaceitável a anistia proposta para os invasores do 8-1. O problema, que o jornal paulista insiste em omitir, é que o projeto só foi proposto porque aquelas pessoas foram condenadas a penas muito superiores aos seus efetivos delitos, e sem que o devido processo legal fosse respeitado. São, em sua imensa maioria, pessoas comuns, sem foro privilegiado, que foram julgadas pela última instância judiciária, sem direito a recurso e acusadas de crimes que não cometeram. Só os muito insensatos e insensíveis podem imaginar que um bando de gente simples, entre os quais muitos velhos e mulheres, sem ficha criminal prévia, merecem as penas absurdas que lhes foram impostas por um típico tribunal de exceção. Momentos felizes. Finalmente, depois de 8 meses, 4 dessas fotos que estão no aeroporto Ben Gurion podem ser retiradas, não porque eles morreram, mas porque foram resgatados. Analista de eleição que lembra analista de futebol em Copa do Mundo, não estuda, não acompanha, mas palpita como um doutor. A Europa flerta muito com o caos. Eu conto ou vocês contam? Ultradireita, extrema-direita. Só para eu entender, o que exatamente é direita? Porque nunca mais vi o termo sendo usado sem um adjetivo radical antes dele. Em 2024, o Pantanal já tem o segundo maior índice de incêndios desde 2010. Triste demais ver o bioma sendo destruído, ainda mais em um lugar onde morei por 2 anos. Este pai não confere a audiência nem a comoção que move as empresas. Este exausto pai não faz subir hashtags. Ele é só um pai cuidado do seu filho da maneira que a vida lhe ensinou, trabalhando duro, sem TV, buscando saber quem ele é, sem entrevistas, sem ensaios fotográficos, sem exaltação sobre sua dedicação ou condição. Ele só aprendeu que não pode faltar o sustento à mesa do seu filho e faz o necessário sem reclamar ou se vitimizar. Grandes são os pais de família. Não pude ir, mas 1. Maior do que o esperado. 2. Iniciativa importante. 3. Não sei por que tem uma galera dando cotovelada na iniciativa, eu ainda não entendi sinceramente e estou tentando entender.
O que o Macron chama de extrema-direita e populismo nada mais é do que as vozes da insatisfação da maioria das pessoas comuns, com o fracasso da gestão pública da sociedade com a promoção das ideias e ideais progressistas promovidos durante décadas. Abusos serão cotidianos para manter-se no poder, mas há grandes chances deles próprios sentirem o bafo da justiça popular no pé do ouvido. Talvez isso já seja um sintoma disso. Já a nós, penso que enfrentaremos cada vez mais, tempos difíceis para reverter isso. No entanto, lembrei-me de um velhinho da Virgínia que dizia ainda no início de tudo isso, ganha quem durar mais. E essa geração woke não aguenta um mês de pressão. Sigamos firmes e resilientes. Quer reconhecer um FDP à distância, seja no parlamento ou na mídia? Mais dia, menos dia, ele repetirá o slogan: a política é a arte do possível. Como nem todo possível é real, mas por definição todo real é possível, qualquer merda que o cidadão faça pode ser sempre justificada, ex post facto, como aquilo que era possível no momento. Olavo de Carvalho. Quem diz? 2. Medido como? 3. Durante que período de tempo? 4. Comparado com quem e quando? 5. Mais feliz ou mais hedonista e imaturo? 6. Quem financiou a pesquisa? 7. Mentiras, malditas mentiras e estatísticas. 8. Uma frase, crise de replicação. 9. Significado e felicidade não são a mesma coisa, mas o primeiro supera a segunda. 10. Responsabilidade e felicidade não são a mesma coisa, mas a primeira supera a segunda. 11. Aventura e felicidade não são a mesma coisa, mas a primeira supera a segunda. Se psicólogos sociais ou educacionais conduziram o estudo, ignore-o. Se pessoas que odeiam crianças ou não as permitem conduzir o estudo, descarte-o. Calma aí, posto Ipiranga deve estar havendo algum engano, pois a mainha me garantiu. O terremoto político que atingiu a Europa com as eleições para o Parlamento Europeu ainda não pode ser medido em todas as suas implicações. A dissolução do parlamento francês por Macron, após a humilhante derrota diante de Le Pen, é apenas um efeito superficial. Pequenas empresas, grandes negócios. Um dos erros, ou conveniência da imprensa e da academia, é insistir que o bolsonarismo inventou um QG para pautar a base, muitas vezes por meio da desinformação e difamação. Muito antes já existia o PT, fazendo exatamente a mesma coisa. A diferença é o profissionalismo petista. A maior graça de todas é a fé. A segunda maior é amar e ser amado. A terceira é crescer em uma família e depois, com base no amor, formar sua própria família. A quarta maior graça é ter filhos. A quinta é encontrar seu propósito. A sexta é ganhar a vida fazendo o que você ama, e conseguir sustentar sua família dessa forma. A sétima maior graça é deixar um legado maior que sua própria vida. Cada um coloca suas graças na ordem que quiser. Eu, muitas vezes, coloco a quarta graça, meus filhos, em primeiro lugar. Os níveis de testosterona nos homens diminuem 1 a 2% ao ano a partir dos 30 anos de idade, mas nunca tivemos uma geração de homens com níveis hormonais tão baixos como agora. A deficiência de testosterona não afeta apenas a parte sexual. A falta desse hormônio tem repercussões no organismo masculino como um todo, indo desde o acúmulo de gordura e a perda de massa muscular até o desenvolvimento de transtornos emocionais, comportamentais e cognitivos, com diminuição do senso de autoconfiança, da percepção da qualidade geral de vida e da capacidade de iniciativa. Se isso não bastasse, a deficiência de testosterona em homens aumenta do risco para doenças cardiovasculares, diabetes, depressão, ansiedade, síndrome metabólica e sarcopenia. Se você é homem e tem 30 anos de idade ou mais, eu recomendo fortemente que procure atendimento médico e faça uma dosagem de seus níveis hormonais. Os terroristas libaneses do Hezbollah anunciaram hoje um ataque com drones contra o QG da 146ª Divisão Israelense, a leste de Naharia. Nos últimos dias estão aumentando os ataques libaneses, com diversas fontes acreditando que uma resposta israelense mais firme pode estar para breve. A Ucrânia informou que durante esta noite foram destruídas 3 baterias aéreas russas, um S-400 e 2 S-300 na Crimeia. Um povo que depende da sua classe política para manifestar suas reivindicações nas ruas sempre estará sujeito a ser usado de massa de manobra para impulsionar interesses político-partidários sem perceber. Um povo livre precisa ser independente e determinado. Parabéns aos que estiveram nas ruas neste domingo.
Aos poucos, o brasileiro vai entendendo que não é necessário atrelar manifestações populares à política partidária ou a políticos. Ontem eu vi pautas bem definidas e coragem. Uma grande evolução.